Foi? Foi? Beleza. Como é que tá aí? Tá me ouvindo? Alto e bom som? Tá bom, tá bom. Tá Por bom? enquanto, Beleza. por enquanto tá bom. Ele não tá. Espera- Ó, ele vai participar também, tá? Ah! Ó, É. Vou deixar aqui, ó. aí Chega apresenta. pertinho. É, Apresenta. No início apresenta quem ele é. tá bom, peraí. Pronto. Vai ficar aqui. Fica aí. Tá bom? A iluminação tá boa? Tá boa, tá boa. Tá Sabe boa. a Maria Gabriela, professora de história? Maria Gabriela, sei. Mabi tá Sei. aí, acabou de entrar agora. Ah, sei quem é, lembro dela. Para. Mabi, ela não sabia que você estava no Mato Ah, Grosso. Ela não do sabia. Sul. Mato Grosso do É, Sul. ela não sabia que você estava no Mato Grosso do Sul. Quando eu Aham. compartilhei o banner da live e tal, aí ela falou: Ah, não Ah, sabia que ele estava no Mato Grosso do Sul. Né? Aí é. eu falei com ela e tal. Mabi, grande Aham. professora de história, trabalhei com ela. É. Rock na veia. Total, né? Uhum. Ela falou Total, total. que você. Olha só, ele ia aos shows do Black É. Dog. Ela, ó, eu ia no final do Ballroom, lá no Maitá, cara. Na época tinha o Ballroom, ela vai lembrar. Né, É, Gabi? É, a Samantinha, um Samantha, beijo, Samantinha. ela Um tá em beijo, reunião. Samanta. Tá em Tá em reunião. reunião, né? Tá É. bom. Beleza. Depois eu vou tentar ver se eu Ah, consigo salvar, né? ah. Ver se eu salvo a live e aí depois eu mando para você. Isso que eu, É, isso que eu ia te perguntar. As suas lives, elas ficam gravadas? Como é que é? você pode salvar e aí eu Ah, compartilho contigo no Drive. Aí eu mando sim. pelo Drive para Ah, você, tá. tá? Se Beleza, tu beleza. tem Gmail? Tenho Gmail. Então, Tenho aí Gmail. eu compartilho contigo no Drive e, e aí, pô, tu aproveita, tu até Beleza. usa aí, né? Fica legal. Tranquilo. Tranquilo, Esperar, tranquilo. então, ó, 18h30, esperar 5 minutos, tá? De boa. Aí, 18h35, a gente começa, porque Instagram, você Ah, sabe, né? Ele, aqui, ó, se não conseguir salvar aqui, usa o app. Ah, tem Grab, um. in Grabber. É, eu vou tentar salvar aqui. Eu até Ah, configurei. Eu perdi duas lives já que eu fiz. Uma com uma biomédica, né, que a gente foi aham, eu vi. discutir sobre o. Tu viu da biomédica? Com o Vi, vi. coronavírus. Eu perdi essa e perdi uma outra que eu fiz com um professor de história, Rafael, Aham, trabalha comigo. E, pô, excelente que a gente discutiu a questão das três pandemias, né? aham, 1340 e poucos, 1918 e atual. E a gente fez uma análise histórica e biológica. E, ó, aham. grande Mário Sá, cara. Olha Olha esse aí. cara aí, ó. Mário É, você Sá, falou. aí do Grande Mato Grosso. professor. Grande professor. Esse é meu Ah, mestre na história. Eu se é teu passei a gostar. mestre, se é teu mestre, é meu mestre também. Ah, mas você já é um historiador. Eu tinha horror à história, Ah, né? Aí, que legal, Guacira. Beijo, Guacira. Grande coordenadora, pedagoga, aham, excelente profissional. Então, Mário Sá, ah, numa aula falando de nazismo, fascismo, eu coordenava aham, biologia no Marista, né? E aí ele estava hum, dando uma aula e me perguntou: Você quer assistir a aula? Aí eu falei: Tá, vou ver, vou assistir. Entrei, ele apresentando o filme A Onda, a né? onda. Conhece? Aí, Die Welt. quando A filme ele alemão. apresentando aula de nazismo, fascismo, apresentou esse filme com uma Uhum. habilidade, porque o filme qualquer um pode apresentar, mas quando o Mário apresentou, deu uma forma diferente. Eu falei, caramba, como história fascinante. Aí É. eu comecei a buscar a história por causa dele. Ele é um grande professor, um dos grandes professores que eu já entrei em contato. A Mabi sabe dessa história, porque eu já contei. A primeira versão, exatamente, Mário. É, verdade. Eu É, a acho a segunda primeira versão melhor é do que a alemã. segunda. A primeira É, melhor do que a verdade. segunda.
A segunda versão é mais contextualizada para garotada, né? Assim, mas a primeira versão é punk também, é muito boa. Muito Eu acho a boa, primeira muito mais impactante Aham. e mexe mais, assim, entendeu? Eu achei E você, sensacional. Achei você muito boa. sabe, Aline, que com certeza o professor Mário sabe também, né? Foi inspirado num evento real do professor de psicologia nos Estados Unidos, na década de 70, que ele fez um experimento de dar poder aos alunos e onde outros seriam uma espécie de cativos, né? Só que a coisa fugiu ao controle, né? E aí isso acabou inspirando também esse episódio. Década de 70, Estados Unidos, acho que foi na Califórnia. Mário, o Douglas, depois ele vai se apresentar, estudou história, saiu da história, foi Uhum. para filosofia, né? E é um É. excelente profissional também. O filme explica isso, ó. O filme É explica. verdade, é verdade, é verdade. Mas, Douglas, vamos continuar? Vamos começar aí? Vamos, vamos. 18h35. Aham. E, é, ó, hoje 120 anos da Fiocruz. Legal, Grande. 120 anos da Fiocruz, importante a gente falar, ainda mais no momento que a Lá gente em está vivendo. Salve Manguinhos, né? Manguinhos, é. Douglas, Manguinhos, é. então, olha só, vamos começar assim a apresentação sua, né, para quem está vendo, e depois, quando a gente salvar a live, Aham. as pessoas tomarem conhecimento. Faz assim, um rápido apanhado da tua história dentro da Humanas, né? Como é que foi essa tua Tranquilo. caminhada aí? Tranquilo. Bom, eu comecei estudando história lá na Veiga de Almeida, da Rua Ibituruna, na Tijuca, né? E aí comecei estudando história ali, fiz 3 períodos, fiz 1 ano e meio lá que eu conheci a Gabi, né? E aí eu fiquei assim um pouco mais exigente com algumas coisas e resolvi continuar na Cândido Mendes. Isso foi em 2005, tá? 2004, 2005. E aí dali eu fui para Cândido Mendes, continuei o curso de História, né? E lá eu fui engravidado pelo espírito da filosofia, pelo saudoso professor André Campos da Rocha. Porque na Cândido Mendes, todos os cursos de humanas, História, RI, né? Os outros que tinham lá faziam a mesma grade até o 3º período. E lá tinha lógica e teoria do conhecimento do professor André Campos da Rocha, que ministrava, formado pela UERJ, né, o mestrado e o doutorado dele é na UFRJ. Rapaz, quando eu vi aquele curso de lógica e teoria do conhecimento, isso já foi em 2006, 2007, aí eu pensei, bom, eu vou ter que fazer filosofia, né? Faltando um ano. Eu fiz 75% do curso de História. Aí, faltando um ano para acabar, eu fiz o vestibular da UERJ, entrei no vestibular da UERJ, me formei em filosofia, bacharelado e licenciatura, fiquei um tempinho no Rio de Janeiro, né? Depois eu vim para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aí acabei ingressando no mestrado. A minha pesquisa de mestrado foi o tema da morte, né? O título é De como filosofar é aprender a morrer. A pertinência, entre parênteses, a impertinência do tema da morte na sala de aula. Fiz a qualificação, né? Mas o meu orientador, o professor Stefan Krastanov, da Bulgária, acabou por circunstâncias lamentáveis, ele acabou falecendo. Eu não consegui seguir adiante, tá? E aí parei a pesquisa, parei o projeto de mestrado nisso. E tenho aí como meta de vida, fechar esse mestrado, mas não mais em filosofia, terminar em psicologia. E aí eu trouxe até uns livros aqui, no final da live, eu vou dar uma indicação bibliográfica para o pessoal, tá? Que falam dessa questão da finitude, né? Que é um tema, não é um tema novo, a gente chama em filosofia tanatologia, né? Thanatos, é de morte em grego, mas é um tema que as pessoas não conhecem muita bibliografia, então eu trouxe aqui para falar um pouquinho. E hoje eu sou professor aqui em Campo Grande do Colégio Status, né? Professor de filosofia e de história, no ensino médio do F2, e já dei aula aí em mais de 5 escolas estaduais aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Dia 5 de setembro, faz 4 anos que eu estou aqui. Entrou uma pessoa aí, Deneb, que você está vendo aí, né? A Deneb é uma professora de filosofia. Ela trabalhou comigo. E é uma profissional que eu admiro muito. Por quê?
ela quebrou e quebrava todos os paradigmas do professor de filosofia, né? Era uma profissional super querida pelos alunos. Os alunos amavam assistir a aula de filosofia com ela, porque ela mostrava essa filosofia como algo essencial para a vida. E a gente está vendo hoje como a filosofia ela é imprescindível, né, na vida. A filosofia, a sociologia, a história, a ciência, a biologia, enfim. Né? Aí eu queria discutir com você em cima da tanatologia, que é essa ciência que você mergulhou, né, que pode ser para alguns um tema pesado, mas não é. Eu queria que você dissertasse assim, por exemplo, o ser humano, né, ele é um indivíduo pensante. Ele se separa dos animais, no grupo que ele faz parte, por ele pensar. Só que tem uma coisa, ao pensar, ao ter a capacidade de pensar, ele cria uma distância entre a natureza, o meio ambiente, que ele se acha extremamente arrogante, dominador disso tudo. Né? Aí eu queria te perguntar o seguinte, por ele ser pensante, esse ser humano, por ele se achar diferente de todo o meio ambiente, se achar muito superior, essa arrogância o afasta da finitude? Ele acha que ele não na sua consciência total, mas ele se acha imortal? Rapaz, isso aí não dá para responder isso, hein? Não dá, é difícil responder isso aí, hein? É difícil, mas vamos tentar. Ó, primeiro de tudo, né? A gente tem que começar a filosofia. As pessoas, infelizmente, né? As pessoas têm uma compreensão, e não é para menos, uma compreensão muito errônea da filosofia, tá? A filosofia é muito mais do que uma disciplina. A filosofia é muito mais do que uma carreira acadêmica. A filosofia ela é uma postura de vida. A filosofia é um modo de comportamento diante da vida. O Sócrates, lá no texto do Platão, Apologia de Sócrates, tem duas apologias, tem do Xenofonte e do Platão. Ambos foram discípulos de Sócrates. A mais famosa é a Apologia de Sócrates do Platão, né? Ali, o Sócrates, no momento que ele está sendo condenado em Atenas, ele morre em 399 a.C., ele se compara a uma mutuca, que é um mosquito, que fica cutucando, espetando o cavalo. Então isso é bem legal, porque a filosofia tem esse papel. O meu professor, querido professor André Campos da Rocha, que me iniciou na filosofia lá na Cândido Mendes, ele dizia uma coisa muito legal, que é o seguinte: o filósofo, ele é um gambá de festa. O que significa ser um gambá de festa? Significa você ser, de certa forma, malquisto, né? Porque você vai falar as verdades que as pessoas não querem ouvir. Então, nesse sentido, a filosofia ela é imprescindível. Sim. Ela é imprescindível por isso, porque ela mostra assim, olha, tecnologia, tudo isso vai por terra quando chega um vírus, uma gripezinha, né? Ela vai por terra. Toda essa tecnologia, todo esse avanço da humanidade, ela vai por terra, porque mostra a nossa incapacidade de lidar com algo novo. E a gente não está preparado para o novo, né? A gente está preparado para o hábito, ok? Então, continuando, né? Então, Sócrates vai dizer isso. A filosofia ela espeta, né? Ela serve para fazer cair um véu que ninguém está olhando. A filosofia, de certa forma, como postura, ela nasce, isso quem fala é o Arthur Schopenhauer, é um filósofo alemão, ele fala que a morte é o gênio inspirador da filosofia. Em que sentido? Se nós fôssemos imortais, não haveria o porquê de filosofar. Então, nasceu com a morte a atitude de filosofar. Né? Na medida que você vê o seu semelhante morrer, na medida que você sabe que você se reconhece finito, que você se reconhece mortal, e aqui cabe um parêntese, nós somos mortais não porque nós vamos morrer, mas nós somos mortais porque nós sabemos a nossa mortalidade. O gato, o cachorro, a girafa, né, eles podem pressentir a morte, mas eles não sabem que vão morrer. E essa consciência da morte, a alguns incomoda, e a outros, né, tendem a ter uma visão assim, caramba, então o que eu vou fazer do tempo que me foi dado? Né? O que eu vou fazer do tempo que me foi dado? Eu vou passar a vida inteira em churrasco?
ou eu vou tentar deixar uma obra, né? Qual é a tua obra? Aquele filósofo Mário Sérgio Cortella fala muito isso, né? Qual é a tua obra? O que você vai fazer com esse tempo finito que você tem? E aí tem uma distinção muito legal. Tem um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, que ele infelizmente andou pelos caminhos do nazismo durante um tempo, mas ele deixou uma reflexão muito legal sobre a questão da finitude. O animal não morre. Quem morre é o ser humano. O animal finda no sentido de acabar. Porque morrer implica numa existência. Aí você pode dizer, mas espera aí, o gato, o cachorro não existe? A consciência dessa existência. A consciência dessa existência, perfeito. O gato, o cachorro, será que eles têm realmente uma consciência de uma existência finita? Né? Será que a maneira pela qual eles vivem, como se cada dia fosse o último, não é justamente por conta dessa ausência dessa consciência? E a gente vive num mundo, Hélio, que cada vez mais essa consciência da finitude ela é posta de lado. Daí você vê essa dificuldade das pessoas, né? Dá vontade de você falar assim, meu querido, mas você não sabia que você vai morrer? Você é mortal, né? Assim, as pessoas lidam com a morte. O Sêneca, que é um filósofo estoico, nasceu em 4 a.C. e morreu em 65. Ele falava uma coisa muito legal, que é assim, a vida é uma estadia num sítio. Todos vão embora. Se antes ou depois, pouco importa. Mas a certeza que a gente tem é a certeza da morte. Como é que você vai se comportar diante dessa certeza, né? De maneira infantil ou de maneira adulta? Adulta no sentido de encarar o que é. Responsável, né? Responsável. E a Covid, né? Não só a Covid, essa pandemia que você falou, né? Que começou lá em meados do século XIV, 1346 até 1351, isso aí é um primeiro lembrete, né? Falando sobre isso, a gente tem aí 3 momentos históricos. Existem outros episódios na história, mas tem 3 momentos marcantes, né? A peste negra, lá de 1340 e poucos, que começa. A gripe espanhola, que não tem nada de espanhola, né? Em 1918. E agora a Covid. São 3 episódios que fizeram o homem refletir. Me ajuda aí historicamente, e o Mário que me perdoe se eu estiver falando besteira, um dos motivos da saída da Idade Média para o Renascimento foi o episódio da peste negra, é isso? Um dos motivos? Um deles. Então, assim, nesse momento, o que acontece? Os homens começam a valorizar a arte e a ciência, que até então não tinha esse valor. Só que, vamos botar aí, 1300 e pouco a hoje, né? Mais de 700 anos, nós vemos a arrogância humana, e aí foi algo que está lá no nosso banner, né? A arrogância humana não aceita essa finitude, né? Porque a gente vê, aconteceu em 1300 e pouco, aconteceu em 1918, e acontece hoje o negacionismo. Aí você me fale isso, o negacionismo de tudo que está acontecendo com medo da finitude, ou o negacionismo por uma arrogância de não aceitar a finitude? O que você acha? Entendi. Então, eu ia falar isso na outra explicação, vou falar agora. Na mitologia, o mito do Prometeu, aquele que roubou o fogo dos deuses e deu aos homens, não é dito, mas algumas fontes dizem o seguinte: ele não deu só o fogo para os homens, ele tirou da humanidade a consciência da morte. Porque o ser humano não vivia tranquilo com o fato de saber que vai morrer. Então ele tirou, né, ele tirou essa obsessão, esse é o termo, ele tirou essa obsessão da morte, né? Nós vamos morrer. Então vamos voltar lá para a história, né? De 1345 até o século XVIII, tá? As pessoas morriam de peste. Eu prefiro utilizar, na verdade, o termo, né, a bactéria, e você como biólogo sabe muito melhor do que eu tinha um professor meu da UERJ que ele falava assim: nós estamos aqui por uma concessão das bactérias. As bactérias são infinitamente
né? As bactérias são infinitamente anteriores a nós. Então, Sim. o novo é a vida do homem, do ser humano, não o sustento da bactéria. Então, as bactérias estão aí há muito mais tempo. Mas, em 1345, lá no deserto de Gobi, da Mongólia, alguns cavaleiros nômades, né, contraíram essa Pasteurella pestis, que dava Pestes. peste pneumônica, peste septicêmica e peste bubônica, né? A pneumônica atingindo os pulmões, a septicêmica atingindo as veias, as artérias, né, o sangue, e a bubônica, os bulbos na axila, na virilha e no pescoço, na axila e na virilha. Isso vai parar em 1351, 20 milhões de pessoas morrem, né, um terço da Europa, e aí continua. Então, assim, isso para mim é muito mais fruto de não saber lidar com a própria finitude, tá? Em termos de arrogância. Mas sim, essa arrogância ela é originada por essa ignorância. E aí a gente volta aqui ao Sócrates de novo, né? Ignorar, quando você ignora, você age errado. Se você age bem, você não ignora. Então, na medida que você compreende que você é um ser finito, que você é um ser passageiro, que você está aqui muito depois das bactérias, né? Você compreende, assim, que essa finitude, ela faz parte do elemento humano. Só que ninguém quer morrer, né, Hélio? As pessoas querem viver. Eu quero morrer, você não quer morrer. A gente quer potência, como disse o Spinoza, né? A gente quer potência, a gente quer alegria. Mas o interessante é o seguinte, seja com a Pasteurella pestis, né, a peste bubônica, seja com a gripe espanhola que surgiu lá nos Estados Unidos, e seja com essa atual, isso mostra o quê? Que nós somos passageiros num mundo, num organismo que está aí, né, dizendo para a gente baixar um pouco a bola. E tem uma coisa interessante da gente anotar, da gente lembrar. No próprio século XIV, Hélio, houveram várias revoltas camponesas por conta do aumento dos tributos dos reis, dos senhores feudais, que com, né, a morte das pessoas tentando tributar, houveram revoltas no sentido de melhorar as condições de trabalho. E as próprias relações interpessoais, elas são frutos dessa mudança desde o século XIV. Né? Não é só de agora. Tem uma coisa interessante, são duas observações. A primeira, não sei se você ouviu isso, a Holanda, e eu tenho alguns conhecidos que moram na Holanda, ex-alunos, está começando a rever o crescimento econômico. Ela não Sim. vai mais priorizar o crescimento econômico depois disso tudo que está acontecendo. Vai querer, sim, o desenvolvimento social, o bem-estar social. Né? Uhum. Por quê? Porque os seus cidadãos, eles podem, daqui a pouco, morrerem. Então, eles precisam ter uma vida de qualidade. A Holanda, que é um país assim muito interessante na Europa, o governo está começando a pensar, para que o crescimento econômico, se daqui a pouco isso tudo acaba? Né? Uma outra reflexão, aí é biológica, assustadora, mas é fato, a Covid está mostrando que a espécie humana, se ela continuar nesse processo de destruição ambiental, a espécie humana vai entrar em extinção. Isso aí já é um processo de mostra que se a espécie humana não se adequar à questão ambiental, a espécie humana entra em extinção. Né? Entra num processo porque ela é dispensável. Né? A espécie humana está aqui, se a gente criar aquele relógio biológico, a espécie humana está no último segundo, né, da existência da Terra. Então, assim, essa reflexão é muito legal. Eu queria que você falasse também de uma outra coisa. A gente está falando dessa finitude e tem dois segmentos, e aí sem especificar nenhum deles, eu tenho o ateu e eu tenho um religioso. Né? Aquele que tem uma fé, o que tem uma crença. Essa finitude, para você, ela é diferente nesses dois indivíduos? O ateu vê a finitude de um jeito mais difícil e o religioso crente vê com mais tranquilidade? Eu acho que é assim. Só evocando aqui uma frase, isso que você falou, da agressão ao meio ambiente, assim, toda agressão ao ecossistema, ela é autofágica.
Você concorda comigo, né? Sim, claro. Né? Claro. Toda agressão ao meio ambiente é autofágica. Por quê? Porque a gente faz parte desse meio ambiente, É. não é? Então, assim, Nós mas somos um voltando a... componente dele, aquilo que eu Nós falei no somos um início, né? componente. Não somos Pois o é. dono desse É. ambiente. Verdade, as pessoas não têm consciência disso, né? É. Mas isso que você tocou aí na relação da finitude do ateu e do crente, eu penso que sim. Eu penso que o crente, tá? E aí é legal a gente fazer uma distinção entre agnóstico, ateu e crente, né? O agnóstico é aquele que suspende o juízo, né? Ele diz que não acredita, mas também não desconsidera a opção de haver algo. O ateu e o crente estão no mesmo patamar. Um afirma que existe, mas não tem como explicar, e o outro afirma que não existe, mas também não tem como explicar. Só Mas uma no caso... observação, antes de você continuar. Tem um cara, um astrofísico, que eu acho sensacional, chamado Marcelo Gleiser. Ele fala exatamente isso, que o ateu e o crente estão no mesmo patamar. É isso aí. O crente, o agnóstico, o crente, perdão, e o ateu estão no mesmo patamar. Um afirma e o outro não tem como explicar. Mas assim, se a gente for pensar em termos de crença, uma espécie de muleta metafísica, o crente talvez esteja numa situação mais confortável. Porque como ele crê no pós-mortem, né, ele vislumbra, ainda que a longo prazo ou intimamente, ele vislumbra uma outra vida. E isso serve como uma muleta, né? Agora, o ateu, ele tem uma verdadeira muralha de Jacó diante de si, que é assim, e aí? Não tem nada, né? Acabou. Mas, por outro lado, e é que não tem como não fazer menção ao grande filósofo Friedrich Nietzsche, que o conceito dele de eterno retorno do mesmo. O que o Nietzsche queria dizer com eterno retorno do mesmo? Bom, não tem nada, Deus está morto, quem matou Deus foi o homem, né? Então, o que seria isso? Esse momento que eu estou vivendo com você agora, essa transmissão ao vivo que a gente está fazendo, ela é eterna. Por quê? Porque ela nunca mais vai voltar. Por mais que a gente faça outras, esse momento é eterno. Então eu quero articular isso aqui com ateísmo. Então vamos imaginar, eu não creio em Deus, não creio em nada. Então cada momento que eu vivo, Hélio, cada palavra que eu falo, cada ação que eu tenho, ela é eterna. Por que ela é eterna? Porque ela não volta nunca mais. Então se o ateu tiver essa compreensão, talvez ele tenha uma força a mais para conseguir suportar. Agora, se o ateu for realmente um crente no nada, isso pode virar um problema, porque ele pode não potencializar isso de maneira positiva, mas ele pode potencializar de maneira negativa. Caramba, já que não tem nada, então eu vou me matar, então eu vou contaminar todo mundo, eu não estou nem aí, né? Mas se tiver uma consciência ética para com o outro, esse ateísmo, ele vira uma responsabilidade por conta de uma liberdade. Também, né? Então, assim, eu posso até pensar que o ateu, com essa consciência, ele vai cuidar muito mais do coletivo, enquanto que o crente, vendo que ele vai ter uma vida pós-finitude, ele se torna um pouco mais egoísta. Um pouco mais egoísta e um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais egoísta. Com essa possibilidade. Com certeza. Com certeza. Eu anotei um negócio aqui, eu vou ler para você. Eu peguei, e aí eu não podia me furtar de falar isso aqui, eu peguei o juramento de Hipócrates. Sim. E aí eu vi que tem, acho que tem a Mayra é dentista, né, que entrou, não sei se tem médico aí. O juramento de Hipócrates é de 1771, né, em Lousana. Foi ratificado em 1948 na Declaração de Genebra e depois atualizado em 1968, 83 e 2017. O que eu quero dizer? O texto diz assim, inicial: aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento. Nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem conselho que induza a perda. Em cima desse texto, que é atualíssimo para o dia de hoje, né? Eu não dar nada a alguém sem saber que aquilo vai fazer bem.
em cima desse texto, para você, o que é preservar a vida? Em cima da consciência da finitude. O que é a Entendi. preservação da vida? Os médicos, assim, se há algum médico aqui, né, disse que está assistindo, Hipócrates, ele foi um grande médico grego, né, século V, e começava dizendo que as causas das doenças é o desequilíbrio entre os quatro humores que nós teríamos, tá? Isso aí é um tema delicado pelo seguinte, o médico na faculdade, eu não fiz medicina, mas você não precisa fazer medicina para saber que o médico não tem uma formação, infelizmente, né, em relação ao fracasso que é a morte. O médico ele é instigado, ele é educado para colocar a vida acima de tudo. E até aí nenhum problema. Ok. O problema é justamente esse. Como lidar diante de uma inevitável finitude? Como lidar diante desse dilema? E aí entram várias questões, né? Eutanásia, ortotanásia, distanásia, onde o médico vai se ver, né, na escolha salvar a vida de um jovem ou findar a vida de uma pessoa mais idosa, ok? Eu tenho, assim, um pouco da minha literatura, eu deixo aqui para quem estiver vendo, um filósofo, e ele se formou em medicina, e ele depois fez filosofia, que ele é um francês chamado Georges Canguilhem. Ele tem um livro chamado Normal e o Patológico, tá? Onde ele defende o seguinte, o patológico não é uma questão de hipo e hiper. O patológico é também uma condição de normalidade. Determinadas patologias, elas são, se a pessoa manca daquele jeito, se ela tem determinado modo de andar, é porque a doença encontrou ali uma economia da dor, ok? Bom, feito esse parêntese, o que acontece? O médico, então, se vê diante de uma situação onde ele deve recuperar o paciente com todo custo, né? É o que espera a sociedade, é o que espera a família. Ele próprio, enquanto profissional, né, prefere, sente com maior aumento de potência, ressuscitar alguém. Mas como é que ele lida com a questão da finitude? Como ele vai fazer parar uma respiração cardíaca e, quem sabe, continuando, e aí dá uma hipóxia, e esse paciente fica com algum movimento limitado. Vamos citar aqui o caso do Schumacher, né? Schumacher está em... Imagino que esteja em coma até hoje. E aí eu evoco aqui uma frase do Nietzsche, uma frase polêmica, que é um texto, um aforisma dele, chamado Moral para Médicos, que ele diz assim, quando já não se é possível viver dignamente, que se morra dignamente, né? Esse é um tema polêmico, porque a medicina tem uma tecnologia que faz a gente pensar, será que ela prolonga a vida? Ou será que ela prolonga a morte? Será que ela estagna a vida? Ou será que ela estagna a morte, né? Até um ponto, a medicina ela é saudável, ela visa ao permanecimento, à condição do fisiologismo do corpo, mas até que ponto que essa vida ela é desejável, né? E aqui, para quem estiver assistindo, Hélio, não sei se você já viu, tem um filme lindíssimo. Ah, não, vocês com certeza conhecem. Inspirado naquele editor da revista Elle, o Jean-Dominique Bauby, O Escafandro e a Borboleta. Você lembra desse filme? Maravilhoso. Eu tenho o filme e tenho o livro. E tem um livro. Que ele falou piscando, né? Né? E ele morreu justamente depois da publicação do livro. Então esse filme serve para a gente pensar isso que você falou. Até que ponto o médico deve continuar e até que ponto a gente deve respeitar uma vida, não uma vida que não quer ser vivida, mas uma vida que chegou no seu limite, né? Tem um episódio, acho que foi ano passado, ano retrasado, não me recordo, quem souber e puder escrever aí, um australiano de 83 anos, se eu não estou enganado, ele estava cansado Sim. da vida e tal, só que não tinha a possibilidade da eutanásia na Austrália. Aí ele foi para a Suíça
se eu não estou enganado. Aí ele foi para a Suíça, né, para solicitar que ele não queria mais viver. A Aham. princípio, eu acho isso assim. Aí eu como biólogo, né, eu preservo a vida. Né? E Sim. ao ver um indivíduo fazer isso, eu falo, mas como? Por quê? Só que os porquês, eles são muito particulares. Né? Os Não. porquês, eu não posso saber qual é o porquê do outro. Né? A gente Sim. julga muito. A gente tem essa Aham. capacidade de julgar demais. Mas fica muito difícil você entender qual o caminho que o outro seguiu até aquele momento para ele fazer uma opção. Né? E aí Sim. vem essa, digamos, posição antagônica entre viver e morrer, Sim. a qualidade da Sim. vida ou não, né? Isso é complexo. Né? Sim. Sim. A gente é educado, Hélio, e o sistema capitalista, cada vez mais, nas suas infinidades tecnológicas de perfis sociais, a gente é educado para a vida. A gente não é educado para a morte, né? Esse é um grande problema, né? Assim, tem crianças que cansaram de ouvir que o avô virou estrelinha. Pessoas que nunca pisaram no cemitério, né? Então, assim, é um tema delicado, porque você é educado para a vida, você é ensinado a dizer que a pessoa faleceu, a dizer que a pessoa desencarnou, tá? Você não é ensinado a demonstrar o seu luto, ninguém fala que a pessoa morre. É uma verdadeira, eu chamo de hipocrisia, né? Mas isso é bem da filosofia que tende a discutir isso, assim, como lidar com a morte, como lidar com a maior certeza, que é o fato de que nós somos finitos, né? Diante de um modo de vida onde cada vez mais as pessoas fazem cirurgias plásticas para negarem as suas rugas, para negarem a sua vida. Eu não estou aqui criticando quem visa um bem-estar, não é isso. A questão é você tentar, de uma certa forma, falsear certos elementos que são inegáveis, né? A vida chega, as doenças chegam, né? O próprio Freud, tem um texto do Freud muito interessante. O Freud ele teve cancro no palato, né? E ele fumava muito cachimbo. E tem um texto dele que ele fala assim, que ele não suportava essa ameaça de feriado, a morte como uma ameaça de feriado. No outro texto, mais resignado, ele fala que o inorgânico começa a tomar conta dele. Então, assim, e isso a filosofia diz isso também, né? Os pré-socráticos, principalmente. A vida é um embate entre o querer viver e o querer morrer. Na medida que nós nascemos, nós já estamos morrendo. Um filósofo bem irônico fala que o berço já é em si uma forma de caixão. Porque a gente já está ali, a gente já está ali, né, nas grades, ok? A gente já está ali nas grades, se preparando para um futuro morrer. E o que é o sono, senão a morte diária? Só que, nesse mundo que a gente vive, onde o instante é reificado, tornado, né? Essa coisa do instante é tornado um momento sublime, onde o Instagram, no sentido de você eternizar esse instante, né? As fotos e tudo mais, como explicar a morte, como explicar a finitude para uma garotada onde está cada vez mais inserida nessa eternização do presente, né? É uma coisa delicada. E o juramento do Hipócrates, que você falou, só uma curiosidade, o deus da medicina, né? O grande médico foi o Hipócrates. E tem lá, na mitologia grega, o Asclépio para os gregos e o Esculápio para os romanos, ambos descendentes do deus Apolo, que dentre várias divindades era também o deus da medicina. E ele dominou uma grande cobra chamada Ófion, que gerou o mundo em volta do ovo. Tendo matado a cobra, ele conseguiu o poder da cura. Então, assim, a doença e remédio, em grego, é a mesma coisa, que é o fármacon. Dependendo do fármacon que você usa, esse remédio pode se tornar um veneno, uma vida vegetativa, ou ele pode se tornar algo que te torne apto a continuar vivendo, né? De maneira sã e sadia. Em cima do nosso banner, né, de apresentação da live, a gente fala dessa arrogância humana.
Você não Sim, acha que a consciência dessa finitude, o homem tendo acesso a essa filosofia, esse conhecimento filosófico, tá? Enquanto não só conteúdo, mas como você falou no início, prática de vida. Esse sim, conhecimento filosófico que foi retirado das escolas, que deveria de estar presente desde o momento inicial da criança no ambiente escolar, dando algumas sim, consciências. Eu não estou abrindo mão porque eu sou um cara crente, eu tenho minha fé, né? Eu não sim. tenho religião em si, mas eu tenho uma fé. E essa consciência da finitude não tornaria esse mundo muito mais harmônico, esse mundo muito mais cuidadoso, porque se eu tenho a consciência dessa finitude, eu vou cuidar do outro, eu vou cuidar do meu semelhante, eu vou cuidar de mim, para que Sim, esse sim. meu momento de vida, de existência, seja um momento, no mínimo, eu não vou dizer feliz, porque a felicidade ela está sempre um passo à frente, mas um Aham. momento harmonioso, né? Um momento de bem-estar. Com certeza, Hélio. É, tem um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, né? Adoro. Nasceu em 1981, casado com a grande Simone de Beauvoir, Simone de né? Beauvoir. Simone de Beauvoir, ele fala que é o seguinte, né? A existência precede a essência. Então, assim, o que significa isso, né? Nós somos condenados à liberdade. E essa liberdade traz junto consigo uma responsabilidade. Então, na medida que eu me vejo finito, na medida que eu me vejo mortal, não porque eu vou morrer, mas porque eu sei que eu vou morrer, né? Eu não vou findar, eu vou morrer. Isso deveria trazer consigo, junto com essa consciência, uma ética, né? E ética aqui tem duas acepções para essa palavra, né? Éticos e ethos. Ambas, uma significa caráter e a outra significa costume. Mas eu quero apelar para o conceito de ética de caráter. Então, se eu me vejo finito, se eu me vejo inserido num tempo, né? Eu, no caso, nasci em 1981, né? Então, com certeza, eu não devo passar de 2081, ok? Bom, se eu tenho essa consciência dessa finitude, como eu devo pautar as minhas ações? É óbvio que ninguém consegue viver 24 horas alerta, né? Lembra aqui o ditado latino, né? Errare humano est. Uma hora a gente dá uma fraquejada, uma hora a gente dá uma errada. E isso é aquilo que eu falei do mito do Prometeu. Parece, os antigos gregos, eles tinham uma concepção muito legal de que, como o ser humano vivia obcecado com a morte, o Prometeu tira essa consciência da morte. Tá? Então, tudo bem, a gente não pode ficar obcecado com a morte, porque senão ninguém vive. Né? Agora, por outro lado, a gente não pode se furtar a essa consciência, porque é justamente essa consciência da morte que vai, talvez, impulsionar um escritor a escrever livros, um pintor a pintar quadros, um professor a dar boas aulas, né? Tem uma frase muito boa, Hélio, de um moralista francês, o La Rochefoucauld, que diz o seguinte: não se pode olhar de frente nem o sol, nem a morte. O primeiro cega a visão, a segunda cega a razão. Então, assim, o que ele quer dizer, né? Devemos ter consciência da morte? Sim. Mas, no entanto, a gente não pode ficar obcecado com ela, porque essa obsessão diante da morte pode paralisar até o nosso raciocínio. Então, a gente tem que fazer aquilo que o Aristóteles ensinou lá no mito do Ícaro e do Dédalus, né? Você não pode voar nem muito próximo do sol, senão você derrete a cera das suas asas, e não pode voar nem muito baixo do mar, senão a umidade da água faz você cair. Então você tem que ter uma consciência da finitude, uma consciência da morte, que não é fácil, né? Não é uma coisa só para filósofo, é uma coisa que você precisa iniciar na leitura, é uma coisa que você ganha também com a experiência de vida. Não dá para incutir no adolescente a mesma consciência da morte que eu e você temos depois que a gente passa dos 35 anos de vida, né? Mas que, com certeza, essa consciência, se institucionalizada por meio da escola, por meio de propagandas que sejam, né? Sem fetichizar, eu penso que ela tende
a nos tornar mais solidários, ela tende a nos tornar mais sábios, né? E principalmente, até numa certa forma, mais potentes. Porque, caramba, se o meu tempo é finito, a hora de fazer as coisas é agora, não é depois, nem é antes, né? Uma coisa assim, e aí a gente falou já, né? Quem entrou depois não ouviu, mas a gente falou dessas pandemias. Hoje, em cima do que você está falando, a gente está percebendo ações solidárias em intensidade, né? Porque o indivíduo ele está vendo o seu próximo, o seu conhecido, perder a vida. E isso está gerando no mundo um conjunto de ações intensas em relação a ajudar o outro. Só que eu vejo assim, uma diferença muito grande entre a Europa, tá? E o nosso país, o Brasil. O negacionismo brasileiro, a postura do brasileiro. Eu, por exemplo, eu moro perto da Orla, aqui perto da Barra da Tijuca. Eu vejo um monte de gente correndo na praia sem máscara, não se cuidando. Essa não consciência ou esse egoísmo, né, faz com que esse indivíduo ele crie grupos como se fossem seitas de negação, tu acha? Né? De negação, de não aceitação. Eu não quero chegar no presidente. Eu não quero politizar essa nossa live. Mas isso daí, essa negação, é como se fosse a formação de um grupo, quase um grupo, uma seita, onde isso não vai me atingir? Entendi. Hélio, tem uma questão aí, assim, que é uma questão, como disse o Cícero, né? Não é nada de tão absurdo que um filósofo não possa dizer. Todas as precauções, elas devem ser tomadas nesse momento que a gente está vivendo. Porém, tem um detalhe. E eu não quero aqui engrossar o caldo, né, para esses acéfalos, que eu não vou nem nominar. Existe um momento em que os órgãos oficiais de imprensa vão determinar, passou, voltou. No entanto, os outros vírus vão continuar, né? A dengue, a chikungunya, mas esse esforço para conter essa pandemia, ele deve ser evitado. Isso eu atribuo, esse tipo de postura, eu atribuo a duas coisas. Primeiro, se você for olhar os relatos das crônicas do século XIV, tá? Existiam posturas diversas diante da peste bubônica, né? Existiam posturas de pessoas que se ficavam dentro de casa, outros que encaravam que iam morrer mesmo, iam para as tavernas, iam para a esbórnia, e outros, olha só que legal, pegavam um buquê de flores e colocavam nas casas, nas ruas, com o intuito de colocar um odor, né, um cheiro melhor. Bom, isso posto, o que acontece? No século XIV, a Alemanha, ela pavimentou as ruas. Ou seja, essa atitude de saúde pública, ela não é de agora. No século XIV, a Alemanha e alguns ducados da Itália tiveram uma preocupação maior para conter a pandemia. Outros não. Então vamos fazer um paralelo com hoje. Você vê pessoas desrespeitando, né? Você vê pessoas não usando máscara. A isso eu atribuo uma parcela, assim, do negacionismo, que sempre houve, desde Copérnico, né? Quando Copérnico, lá em 1543, publicou o livro dizendo a teoria do heliocentrismo, teve gente também que dizia, não, é o geocentrismo, Aristóteles está certo, ok? Bom, mas, por outro lado, tem uma parcela de pessoas que não está preocupada com a própria finitude. Encara, sabe que vai realmente morrer, e, infelizmente, né, nessa atitude talvez egoísta, acaba contaminando outras pessoas, né, que não deveriam ser contaminadas. É um tema delicado, mais uma vez, porque a gente toca na questão do indivíduo, né? É difícil de esperar do indivíduo, do coletivo humano, ainda mais do brasileiro, essa postura consciente para com o outro, né? Uma pessoa, um indivíduo que mal tem uma identidade, que mal sabe se reconhecer na cor que ele tem. E ainda ver, reforçado no discurso do chefe de Estado, né?
uma diminuição desse efeito, dizendo que é uma gripezinha, esses núcleos negacionistas, né, eles tendem a crescer, seja como seita, né, seja como ignorância mesmo. Isso, infelizmente, é próprio do ser humano, né? Douglas, eu estou vendo aqui, são 7h18. Aqui no Rio, Aham. 6h18 aí. A gente tem 10 minutos. A gente Beleza. tem 10 minutos. Eu queria, nesses 10 minutos, porque eu vi a Deneb e a Mayra falando aí sobre a tua indicação de livros. Né? Primeiro, olha só, quem é que está aí do seu lado? Né? Primeiro, quem é? Quem está do meu lado, Ó, esse aqui é um grande amigo meu, trazido pela minha querida tia Luísa, lá do bairro Placa de Atenas, é o Sócrates, tá bom? Grande Sócrates, nascido em 470 e condenado à morte por cicuta, a plantinha venenosa, em 399. As indicações, Hélio, que eu tenho é a seguinte, posso passar agora? Posso falar agora? Pode agora. Pode, então, ó. História da Morte no Ocidente, tá bom? Do Philippe Arrier, historiador. Tem aqui também Schopenhauer, sobre a morte, ok? Tem o meu grande querido Sêneca, Edificar-se para a Morte, um livrinho pequenininho. Eu vou começar com os fininhos, tá? Tem um também do Schopenhauer aqui, Metafísica do Amor e Metafísica da Morte. Todos tratam da questão da finitude. Tem um livro que é mais técnico, um pouco mais difícil, que é A Morte em Heidegger, tá bom? O Heidegger, na obra O Ser e Tempo, ele desenvolve bem essa questão da finitude. Tem um livro do professor da UERJ, Alexandre Costa, chamado Thanatos, um livro muito, muito, muito bom. Tem um livro aqui também de um cara que foi assassinado pela polícia alemã com 44 anos, o Paul Ludwig Landsberg, Ensaios sobre a Experiência da Morte e outros ensaios, da PUC e da Contraponto. Tenho aqui um livro, As Almas do Purgatório, do historiador Michel Vauvel. Esse aqui é muito bom, Hélio. É um quadro, inclusive, do Peter Bruegel. É o Triunfo da Morte, é o quadro. Esse livro aqui eu recomendo. Confrontos com a Morte, do filósofo francês Bernard Schumacher. Faltam 3. Esse livro aqui é um livro muito, muito bom também, do italiano Michele Federico Ciacca, Morte e Imortalidade. Esse livro tem uma questão que ele fala da relação do eu e do tu, quando é a morte do parente, do próximo, do ente querido, né? Seja de um filho, seja de uma esposa, do marido, como é que o eu, né, ele se funda com o tu. E quando morre o tu, como é que esse eu se reconfigura? Tem um livro aqui, A Filosofia da Morte, do americano Stephen Looper. E a minha indicação é um tijolo, mas é um livro maravilhoso, também desse mesmo autor aqui, ó, do Philippe Arrier, desse mesmo autor aqui, que é esse aqui, ó, O Homem Diante da Morte. Esse é um livro que eu deixo de indicação para quem quiser compreender a questão da finitude. Ele faz assim, uma verdadeira história da morte e bota a morte assim, no jogo, na relação do dia a dia, na contemporaneidade. Como é que a morte na Idade Média ela era pública, né? O enfermo morria no quarto, era chamado todo mundo, se despediam, para essa morte anônima se tornou a morte no hospital, onde o indivíduo é transformado num número e muitas das vezes a família mal tem a chance de se despedir desse morto, né? Dessa pessoa. É a morte inserida nesse ambiente capitalista. Beleza. Douglas, primeiro eu quero te agradecer, né, da gente poder, nesses 17 anos, se eu não estou enganado, que eu te conheço, 17 anos. 17 anos, agradecer esse papo, foi muito legal, né, importante, revigorante. Vamos ver se em outros momentos a gente faz alguma outra coisa, um debate, porque cada vez mais a gente percebe a necessidade da filosofia no dia a dia do ser humano. Né? O momento hoje mostra isso. A gente precisa cada vez mais do conhecimento histórico, do conhecimento filosófico, sociológico, perceber que até a minha biologia, ela
no início, ela era filosófica, né? A biologia era carregada por esses grandes pensadores, né, que são citados, são tão expostos aí no crescimento do indivíduo, do jovem. Né? Eu queria que você fizesse aí o encerramento, o que você tem para dizer sobre esse nosso tema. Ô, Elinho, queria agradecer e parabenizar a tua iniciativa, né, nesse intuito de manter uma aproximação maior com os alunos, com as pessoas nesse momento da quarentena. Queria te parabenizar por isso. Isso é cidadania, né? As pessoas não sabem, mas isso é também uma atitude cidadã. Queria dizer para você, assim, o grande Aristóteles, né, ele foi um dos primeiros a classificar, tá, seres animais, a biologia, por isso que ele tem tanta importância. E uma curiosidade que é a seguinte, né? A biologia, bios, trata da vida. Inclusive, né, no livro do Alexandre Costa, o Thanos fala isso. Biologia concerne, inicialmente, a vida dos seres humanos. A zoologia, a vida dos animais. Porque para os gregos antigos, não que a filosofia seja grega, a filosofia nasceu muito antes da Grécia, mas a biologia, bios é a vida humana. Zoe. Então, os homens, os seres humanos têm uma vida que os animais não têm. A vida que os homens têm é a bios. A vida que os animais têm é a zoe. Daí zoologia, né? Daí zoológico, mas seja a vida biológica ou seja a vida zoológica, ambas são vidas, né? E que desde o início lutam contra o inorgânico, né? Que é o processo da morte, que é um processo natural. E queria deixar para as pessoas assim, a indicação assim, tem muito material legal na internet, e queria deixar aqui, a título de proposta pedagógica, uma palestra de um professor que eu gosto muito, professor Clóvis Barros Filho, tá? Da USP. Se você jogar lá no YouTube, Clóvis Barros Filho Morte, vai aparecer uma palestra de 2 horas e 12 minutos. Eu deixo essa indicação aí para todos. Valeu. Eu vou fazer o seguinte, Douglas. A gente tem 1 minuto. Eu vou pegar depois a indicação dos livros. Você manda para mim, tá? Que aí eu vou compartilhar junto da live ou compartilhar num texto sobre esse material. Beleza, falou? Tranquilo. Douglas, falou. Obrigado, um abração. Tamo junto. Fique bem aí. Tamo junto. Valeu. Saudações tricolores. Não, flamenguistas. Um abraço. Valeu, Elinho. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.